o Pedro Cuttini, faremos aqui a mediação desse painel, mas antes, provavelmente, de já passar a palavra para o Pedro, para as suas considerações iniciais, eu queria direcionar um agradecimento e parabenizar a diretoria da UBA. Embora eu integre a UBA, não faço parte da diretoria, mas parabenizá-la pelo evento, que realmente, sem sombra de dúvida, o evento começou ontem de um conteúdo jurídico, técnico, filosófico, realmente diferenciado. Isso não existe evento hoje relacionado às questões ambientais que tenha esse nível e essa diversidade de profissionais que aqui estiveram, e já agradecendo antecipadamente aqui os integrantes do painel, eu passo a palavra para o Dr. Pedro Cuttini. Tiago falou que o computador está. Bom, como já é de costume, saudações montaneiras a todas, e saudações finais, porque só tomei aqui a palavra no começo do evento, que infelizmente não vou conseguir realmente ficar até o final, porque o voo é 6h30 da tarde, então só por isso eu resolvi aqui acompanhar o comecinho e agradecer a diretoria da UBA, né, a pessoa aí do nosso presidente, Paulo Bessa. É um privilégio, como único sul-mato-grossense representante mais ou menos, porque tem um sul-mato-grossense que fugiu para Minas Gerais, né? Mas como único sul-mato-grossense representante da UBA, né, tá aqui entre os grandes, né, me inspirando aqui, inspirando a mais estudos e pesquisas nas devidas proporções, né, e deixar aberto, né, deixar esse convite para que o evento seja repetido lá no Mato Grosso do Sul, né. Farei um esforço pessoal para que a gente organize um evento da mesma proporção. Também saudar todos na mesa, e eu vou saudar todos na mesa na pessoa do Rodrigo, querido anfitrião que me recebeu em Minas Gerais, na UniUB, me apresentou à universidade, tivemos lá uma palestra, e deixar também só um assunto tão conturbado que né, o Rodrigo vai acabar apresentando aqui, e para a gente, no Mato Grosso do Sul, ainda entra um plus, que é a regulamentação de ombro. Então, em meio à confusão de interpretações do Código Florestal, as ações de proporcionalidade, a gente ainda está em vias de regulamentação de uma área dos restritos, que é o bioma pantanal, né, regido aí pelo artigo 10 do Código Florestal, e que ainda vai dar muita discussão daqui em diante, e eu estou levantando essas pesquisas junto ao mestrado lá na Universidade Católica do Bosco. Então, com essas palavras, eu já dou as boas-vindas e já me despeço, porque eu acho que eu não vou conseguir ficar até ao debate, mas muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Dr. Rodrigo, queria fazer apenas uma breve introdução em relação a esse assunto. O julgamento dessas 4 ADIs, mais a ação declaratória de constitucionalidade que teve início propriamente em setembro, com a data da audiência para a sustentação dos advogados, da Procuradoria-Geral da República, Advogado-Geral da União. E nós tivemos, no dia 8 de novembro, salvo engano, a leitura da síntese daquelas que seriam as motivações do ministro relator Luiz Fux. E me pareceu, vamos dizer, bastante interessante o fato de que, antes propriamente de apresentar as razões, que ele levou aproximadamente 2 horas para apresentar essas razões, ele fez questão de registrar que o projeto que resultou no código, no denominado Código Florestal, a Lei 2.651, que essa lei, ou esse projeto, na verdade, foi resultado de mais de 70 audiências públicas. E essa referência do ministro do Supremo Tribunal Federal, relator, me deu a impressão, e eu, obviamente, gostaria de compartilhar isso com o Rodrigo, com todos da mesa, com os presentes, me deu a impressão que acabou sendo confirmada pela síntese dos votos, o voto que ele apresentou, a síntese do voto que ele apresentou, de que ali o foco seria efetivamente quanto ao exercício legítimo do poder político que é peculiar às funções legiferantes e à função executiva. Me pareceu, naquele momento, até porque ele fez questão de registrar, que depois da audiência pública que ele realizou em 2016,
ele teve a impressão de que a discussão era uma discussão ideológica entre ambientalistas e desenvolvimentistas. Ele fez questão de registrar isso. Por isso, a percepção que eu tive a partir da leitura é de que, vai ser analisado sob o ponto de vista técnico, daquilo que, obviamente, é possível para que o judiciário invada na questão técnica, por isso, portanto, a audiência pública que ele designou, e que essa análise ficaria muito no campo da divisão ou da separação entre os poderes. O cuidado, me pareceu, que o ministro teve nessa discussão relacionada ao Código Florestal. E aí faço referência a tudo que foi colocado aqui sobre esse tema, ainda que indiretamente, principalmente nos painéis de ontem, o cuidado na aplicação do princípio da vedação retrocesso, que tem sido aplicado de maneira difusa, intensamente, pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, com essas considerações iniciais, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo. Bom, finalizando, então, o painel, né, o seminário, né, esse último painel, venho aqui agradecer a todos os integrantes da mesa, os organizadores, a todos vocês, e dizer que a proposta aqui da palestra, né, dessa abordagem do painel de judicialização, eu não vou aqui, logicamente, tentar descobrir, né, como cada um dos ministros decidirão a situação florestal. Até porque seria pior do que a valoração, como o Luiz Santos mostrou aqui, dos danos ambientais. Seria mais que um chute, né? Seria só um chutão, um ponto de orelha, logicamente, aí, o que cada um vai decidir. No entanto, como o Dr. Vilmar já comentou aqui, pela abertura do voto, não é abertura do voto, pela abertura das audiências ainda, pelo Fux, a forma como ele conduziu a abertura levava a crer realmente que teria uma condição de separação ideológica e total, né, no voto dele. Acreditando, então, que nada seria declarado inconstitucional. Né, e justamente um ponto que foi, pelo voto do Fux até o momento, prejudicado, é um ponto que coloca realmente os pequenos produtores, os médios produtores, numa situação de estrangulamento muito grande. E ainda vem fulminar, logicamente, o prato. Né? Então, o programa de regularização está fulminado, na Timor. Sendo que é um dos maiores avanços, um dos maiores pontos que deveriam ser evidenciados numa proposta nova, descarregada de qualquer tipo de articulação ideológica. Então, o pessoal me pergunta o que você acha com o pedido de vista da carne. Isso tende a mudar, o pessoal verifica o impacto do voto, do Fux na implementação dessa proposta nova florestal para o nosso país, ou então realmente evidenciamos aí sim um retrocesso em matéria florestal. Então, primeiramente aqui, antes de seguir nessa abordagem, dizer o quanto é rico trabalhar nessa área ambiental. Rapidamente aqui, nós vimos que as abordagens, desde ontem, com a abordagem principiológica, abordando o princípio da vedação do retrocesso sob um prisma totalmente diferente, nos mostra o tanto que tem um campo ainda aberto científico para a gente desenvolver os estudos na área ambiental. A parte toda de energia, de infraestrutura, hoje de manhã com licenciamento ambiental, agora com a questão hídrica, com uma revisão aí proposta pelo Magrinelli também, a valoração dos danos ambientais. Então, nós temos aí uma gama muito grande de abordagens ambientais e isso incentiva cada vez mais quem trabalha na área a se aperfeiçoar. Então, realmente, essa área não é uma área cômoda, a gente está num desafio diário e nesse assunto específico aqui na questão florestal, tentar descobrir realmente como que vai ficar, esse não é o meu papel hoje aqui. Então, eu vou fazer algumas considerações do que essa modificação normativa causou no nosso país em matéria de judicialização.
Então, nós vamos ver o quanto, além dos prováveis prejuízos de uma declaração de inconstitucionalidade, o quanto isso custa, né, no judiciário, pelo menos uma proposta desprovida de qualquer tipo de rigor econômico ou de metodologia mais específica, considerando uma série de variáveis. Eu vou apresentar para vocês uma conta simples aqui. Bom, os primeiros agradecimentos, logicamente, à União Brasileira de Advocacia Ambiental, a UNDA, a PGE, que nos recebeu aqui também. E, dando sequência aqui, eu trouxe um sumário, uma apresentação aqui bem breve, fazendo uma introdução desse assunto, né, com uma cronologia a partir do Código Florestal de 65, que ele é o motivador, né, dessa discussão, a partir da modificação pela Lei 2.651, né, algumas polêmicas que ainda persistem no Código Florestal atual, o que as ADIs, as ações diretas de constitucionalidade, proporcionam, e a judicialização em si, né, primeiro com um tratamento administrativo através dos TACs, e também a chuva de execuções, tanto de obrigação de fazer, quanto também de indenizar, promovida aí pelo não cumprimento do TAC, conforme o Ministério Público pretendia. E aqueles que não formalizaram o termo de ajuste de conduta sofrem também a repressão, a fúria, a discórdia, a falta de credibilidade aí na legitimidade do Legislativo em produzir a norma conforme os legisladores foram eleitos. Então, o Ministério Público descarregando, né, toda essa angústia, esse rancor, também nas ações civis públicas. E, por último, esse cálculo, rapidamente, aí, dos custos, pelo menos um parâmetro para a gente ver o que isso significa. Bom, então, nós temos aí um início da abordagem 65, vou desconsiderar, logicamente, o primeiro Código Florestal de 34, né, porque ele não está em discussão nesse momento de judicialização. O Código surgiu aqui em 65, em resposta ao Estatuto da Terra, que surgiu um ano antes, em 64, Lei 4.504, 64, e trouxe como mecanismo aí inovador do nosso sistema a função social. Então, agora, podendo explorar, né, a propriedade, tem aqui a função social, o uso racional e adequado, né, do ambiente, e necessidade aí de proteção, né, dos recursos naturais. Vem a resposta, a Lei 4771 de 65, que na época tinha todo o viés ambiental, era uma norma de direito ambiental, mesmo que a gente venha falar de energia, sobre a origem, né, do direito ambiental propriamente dito, né, como uma área autônoma, mas vem o Código Florestal em 65 para dar essa resposta. E uma coisa que eu sempre falo, né, derivado dessa primeira abordagem do Código Florestal de 65, que eu sempre falo quando vou na casa do Legislativo, não adianta fazer uma norma desatrelada da questão real. Né? Então não adianta criar uma norma para um país, né, das maravilhas, sendo que a gente não está no país das maravilhas. Então a norma só tem efetividade, só atinge o destinatário se tiver um diagnóstico da nossa realidade. Né? Porque senão, quem aqui acorda todo dia, não, com vontade de descumprir uma norma, precisa escolher qual que eu vou descumprir. Ninguém. Né? A gente tem por conduta, por impulsão mesmo, de cumprimento do que é certo. Agora, impor uma série de condições que são totalmente desatreladas da realidade, né, como estava o código anterior, de 65, a gente não sabia qual que era a posição. Na verdade, até hoje, a gente não sabe ainda de maneira exata como que nós usamos o nosso espaço territorial. Então, ainda se fala em zoneamento, mas ninguém sabe o que é esse zoneamento. Então, zoneamento ecológico econômico, ou os demais tipos de zoneamento, excluindo, logicamente, os zoneamentos urbanos, né? Então, principalmente os planos diretores, que também são científicos. Chute de prefeito para um lado e para o outro, sem qualquer tipo de metodologia para crescimento, a não ser Curitiba, que tem um instituto há mais de 53 anos de trabalho, de pensamento em matéria urbanística.
Então, sem o zoneamento, para a gente conhecer qual que é a realidade da nossa estrutura de uso de espaço, de ordenamento territorial, como que eu vou criar princípios? Vão partir de onde se eu não tenho um diagnóstico? E o pior, né? Se eu não tenho como enumerar princípios, porque eu não tenho um diagnóstico de utilização do espaço territorial, onde que eu quero chegar? Qual política que vai impor objetivos, sendo que eu não sei nem de onde eu estou partindo? Então, a maior parte das nossas políticas são normas que ligam né, o nada a lugar nenhum. Né, porque não tem essa efetividade por falta de desconhecimento de onde nós estamos. E quando eu vou, então, à casa do legislativo, eu sempre falo com os legisladores. Falo, gente, procura conhecer primeiro qual que é a situação onde vocês encontram e qual o âmbito de aplicação da legislação. E a atividade legislativa, ela é dinâmica, ela é constante, ela é gradativa, ela vai perdurar, ela vai continuar. Ofereçam para o destinatário uma facilidade para ele cumprir a norma. Mostre para ele que é fácil cumprir. Então, convide o destinatário a cumprir a norma. Convidando o destinatário a cumprir a norma, eu duvido que alguém vai querer se isentar de cumprir. Falei, é fácil para mim. Quando eu falo fácil, não é só fácil em matéria de ação, não. Mas é fácil também em critério econômico. A gente está num estado, ou num mundo globalizado, que o mundo é econômico. O próprio direito ambiental, eu divido de uma série de professores que trabalham no direito ambiental com origem no direito administrativo sancionador espanhol. Então, eu não considero a origem do direito ambiental no direito administrativo. Também o direito ambiental ele tem a origem no direito econômico. Porque todo recurso ambiental, todo recurso natural, nós podemos dar destinação econômica. E só tem proteção ou não tem, justamente para tentar controlar essa exploração econômica e a gente atingir aí sim o desenvolvimento sustentável. Então, para mim, a origem do direito ambiental ela parte do direito econômico. Então, quando eu falo isso para o legislativo, o pessoal às vezes não entende. Fala, não, mas é criar muita facilidade. Eu falei, não é facilidade. Convide o destinatário a cumprir a norma, ele cumpriu aquela etapa, nós temos agora um diagnóstico, então, do cumprimento do que se esperava da norma, modifique, crie uma nova exigência e passo a passo, com as alterações constantes normativas e adequando ao espaço da realidade, nós chegamos aí numa condição que todos sentirão confortáveis de cumprimento. E não nessa situação que nós estamos envoltos hoje no nosso país, não só na matéria florestal, que é a minha abordagem aqui, mas em várias outras matérias, em que a dificuldade para cumprir a norma como ela está posta é tão grande que nós temos mais um estado de descumprimento normativo do que adesão. E principalmente porque o nosso estado é muito falho no setor de fiscalização. Então, não tem fiscalização, a gente conta com a não fiscalização, com a fraca fiscalização, até porque é um país de dimensão continental que utiliza a fiscalização pessoal, como o setor aqui da Fátima estava falando, se não passar isso para um sistema todo tecnológico, de preenchimento online, que sai na hora ali as referências, as condicionantes, e depois só faz a vistoria para verificar se está cumprindo ou não as condicionantes, não vai acontecer uma fiscalização adequada no nosso país. Qual o tamanho do nosso espaço territorial, como que se analisa todo o espaço rural no nosso país. Então, de uma dificuldade extrema fazer isso. A alteração é muito grande. Então, o primeiro ponto é mudar a cabeça do legislativo. Bom, o legislativo, você tem que fazer uma norma para atingir a realidade. Não adianta querer algo surreal. E essa busca pela norma que possa ser atingida de maneira fácil, economicamente viável também, ela tem que ser gradativa. Então, vai alterando constantemente, porque aí a gente pega um ritmo de modificação que nós podemos até planejar, a gente até sabia, daqui 5 anos eu sei que tem uma alteração normativa, vai me impedir mais alguma coisa. Já vou me esperar, já vou me planejar para poder atender essa nova modificação. Deu 5 anos, tem outra modificação, já sei, já vou planejar. Então, esse tipo de planejamento normativo é que leva a essa discórdia tão grande e a segregação que existe de maneira até pejorativa, principalmente nessa questão
florestal entre ruralistas, né, e ambientalistas. Até parece que o produtor rural não precisa das condições ideais ambientais para produzir, é o que mais precisa. Né? Então a gente pega a teoria da agrariedade, o que adianta eu ter um espaço para fazer produção na zona rural se as condições climáticas não me são favoráveis? Né? Então o produtor rural depende obrigatoriamente das condições climáticas e condições de solo, de adequação, disponibilidade hídrica ou qualquer outro tipo de condição natural, ele está fadado realmente ali a um insucesso. Ele está se suicidando, se ele não cuidar desse tipo de atividade. Então, esse primeiro ponto que carrega a Lei 4.771/65, esse viés puramente de proteção ambiental, de protecionismo, sem viabilidade de efetivação. Tanto é que é impossível a gente falar em retrocesso de algo que nunca foi implementado. Então, se nós nunca atingimos as metas, ou então as formalidades, estou falando nunca, gente, estou generalizando, logicamente, né, tem poucos que atingem, mas o quadro geral nós mostramos isso, que não é efetivo. Por que não alterar? Né? Por que não alterar, trazer para o mundo da realidade algo factível que possa ser cumprido e devidamente executado? O CAR demonstra isso muito bem no novo Código Florestal. Né? Em 5 anos, nós temos um mapeamento do nosso território rural que nós não conseguimos até então. Né? Desde a ocupação aí em 1500, até agora a gente não tem um levantamento tão preciso, né, da classificação dos imóveis rurais como nós temos agora com o CAR. Então, é aquele diagnóstico que eu comentei com vocês, que vai servir para fazer todo tipo de política? Sim, a partir dessa leitura do cara, apesar que tem correções, tem imperfeições aí nas declarações, a gente sabe que existe, mas ele, pelo menos, é um primeiro retrato. Eu tenho de onde partir para tomar qualquer tipo de conduta. Agora eu consigo fazer normas que possam chegar a algum lugar, porque eu tenho o espelho. O que nós tínhamos anteriormente não retratava toda a condição necessária para o nosso desenvolvimento, principalmente também o critério ambiental. Então, vem aí a Lei 2.651/2012, trazendo essas condições após 13 anos de discussão no Congresso, e os ditos aí, né, ambientalistas, naquele tom pejorativo de sempre querer maior proteção ambiental, menor intervenção, e o Ministério Público falando que não houve o debate necessário, que não houve a discussão necessária, sempre ficou 13 anos em discussão lá no Congresso. A gente vê que é mais um preciosismo e que muitos desses setores agem como uma criança, né, que o pai toma ali a bala. Não gostei, agora eu vou retalhar meu pai. Então, o Ministério Público está tomando esse partido de maneira muito infantil. Né? E vou mostrar para vocês o preço disso. Né? O preço dessa contrariedade, né, explícita, né, em condição do Ministério Público causar um problema ainda maior do que já existe de interpretação da norma. Então, vieram aí, posteriormente, as ações diretas de inconstitucionalidade, condimento do novo Código Florestal, e com isso, em 2012, e com isso, uma judicialização muito intensa. Né? Então, para o Ministério Público se organizar e fazer valer os argumentos das ações diretas de inconstitucionalidade, o quanto mais bagunça fizesse no país, mais barulho fizesse no país sobre o assunto, mais chamaria a atenção para o Supremo decidir as ADIs ali favoráveis, né, à pretensão. Então, derivado das ações diretas de constitucionalidade, né, surgiram inúmeras ações civis públicas e também uma série de TACs sendo realizados aí com o Ministério Público. E nós vamos ver as características dos TACs realizados, vou trazer exemplo aqui para vocês, que são totalmente distintos do que o Pedro falou aqui em relação à Mariana. Um acidente dessa proporção, um desastre dessa proporção, onde todos sentaram-se à mesa para costurar
um acordo, ou seja, era uma situação bilateral, né? Foi construído. Né? Vou mostrar para vocês que o que existe na questão florestal não é construído, é um termo de adesão. Ou adere ou sofre as penas, a penúria do judiciário. E isso vai custar muito aí para os produtores rurais. Uma transformação também que existiu em 2012, com o advento da Lei 2.651, é que realmente essa lei passou, né, a ser considerada uma norma de direito agrário, não uma norma ambiental. Então, a preocupação com o agro, né, ficou evidente dessa vez na Lei 2.651, mas não tem erro nisso. Na verdade, essa preocupação deveria ter ocorrido em 65, até porque o Código Florestal 65 era uma complementação ao Estatuto da Terra de 64. Né? Então, a Lei 4.504 de 64, no finalzinho de 64, precisava dessa complementação. E, então, o Código Florestal tinha que vir carregado, né, de uma característica voltada para o setor agrário. Né? Infelizmente, não foi isso que ocorreu. Essa distorção histórica só veio a se efetivar em 2012. E por isso que está todo aí judicializado. Então, ADIs, ACPs, TACs, né, e hoje, né, o caos instalado ali no nosso país. Né, o caos no judiciário. O judiciário abarrotado de questões, decisões de toda sorte, totalmente contraditórias, né, de tribunal regional, para cada tribunal regional, seja na justiça estadual ou então na federal, nós encontramos posições para todos os gostos. Para fazer uma pesquisa bem rápida, nós encontramos posição para todos os gostos. Aplica-se a vedação do retrocesso, não aplica a vedação do retrocesso. Declara inconstitucional um artigo do Código Florestal, não declara inconstitucional. Desocupa determinada área, não desocupa a área de preservação permanente. Compensa PP com reserva legal, não pode compensar. Vocês podem escolher o assunto dentro do Código Florestal, que vocês vão ter a resposta aí na busca no judiciário. Como que fica, então, para o nosso pai, né, que a gente tem qualquer briga, discussão, deixa eu levar ao pai, no caso, então, ao judiciário. Vamos levar ao judiciário para ele dizer, né, como interpretar, como aplicar essa norma. E o nosso pai, em cada região, fala uma coisa, né, então ele fala, o que eu faço? Continuo cumprindo, continuo descumprindo, né, o que vai acontecer? E é o que acontece aí nos dias atuais. Né? Nós encontramos aí um verdadeiro caos sobre esse assunto. Polêmicas aí que envolvem o advento do Código Florestal. A primeira delas, o Pedro até salientou na região dele aqui, no Mato Grosso do Sul, acertei dessa vez. Então, Mato Grosso do Sul, vamos falar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tá bom, Mato Grosso do Sul, que lá, né, pelo artigo 10 do novo Código Florestal, né, tem um tratamento especial. Né? Então, o bioma exige um tratamento específico que ainda está em regulamentação e já está retidamente. Né? Se prevalecer essa decisão do fluxo, se ela for realmente seguida pela maioria dos ministros, a regulamentação, né, de biomas específicos, ela não vai acontecer. Né? Então, esse é um problema que existia no código anterior e persiste no atual. Né? Como que uma lei geral vai tratar de tantas particularidades que cada bioma possui? Então, cada bioma no nosso país tem e a variedade nossa é incrível, né, de biomas, ainda bem, e a gente tem que preocupar, realmente, não estou falando que não tem que preocupar com isso, mas realmente tem que fazer a adequação por bioma. Né? Não tem condição de trabalhar de maneira geral, né, o tratamento florestal. Então, isso é um problema que persiste e ainda continua, né, no atual Código Florestal. A questão da competência. Competência legislativa em matéria florestal, lá no artigo 24 da Constituição, é uma competência concorrente. Nessa explosão, nessa corrida para se buscar adequação à nova norma, né, o Código Florestal de 2012, os estados passaram, então, a legiferar para modificar suas políticas, então, de biodiversidade, de florestas, para atender, para ter o alinhamento, logicamente, com a norma federal.
E essa explosão, né, de normatização estadual passou também a apresentar uma série de distorções. Né? Só para citar um exemplo para vocês aqui no estado de Minas Gerais. Com a publicação da Lei 2651/2012, vigia ainda em Minas Gerais a Lei Estadual 14.309, de 2002, que estava todo embasado no Código Florestal anterior, logicamente, 4771 de 65. Com o novo Código Florestal, houve essa necessidade, até pela vocação muito forte que nós temos aí na área do Triângulo Mineiro para o agronegócio, houve essa necessidade de adequação normativa, né, estadual ao novo Código Florestal. E aí o legislador estadual apresentou a Lei 20.922 de 2013, né, revogando a Lei 14.309. Só que lá tem um ponto que o legislador mineiro alterou as disposições propostas, os referenciais propostos pelo legislador federal. Qual ponto é esse? Na demarcação de veredas, de área de veredas, de APP de vereda, área de preservação permanente de veredas, o Código Florestal Federal fala de 50 metros em projeções, então, horizontais, a partir da área permanentemente úmida, permanentemente encharcada. Né? Então, a área que a gente chama popularmente de brejo, né, brejosa. Então, a área permanentemente úmida, olha só o critério para demarcação do EPP, a partir da área permanentemente úmida. Então, com isso, teríamos que verificar na época de seca como que se encontrava determinada área de preservação permanente e demarcar 50 metros, o que é extremamente adequado, porque os 50 metros são de preservação daquela área. Então, é a área que é passível de encharcamento, né? Ela tem que ser protegida, e não a área útil, que pode ser explorada, que pode ter uma destinação econômica. Vem o legislador mineiro e altera o referencial. Fala, aqui em Minas Gerais, as áreas de veredas devem ser demarcadas com 50 metros em projeção horizontal a partir da transição de solo. Mudou o referencial. Transição de solo, do solo hidromórfico para o latossolo. Então, você sabe aquele solo escuro, do solo que é passível de umidade, de encharque, e passar para aquele solo vermelho, latossolo, que é um solo extremamente útil para qualquer atividade, né, econômica aí na zona rural. Então, em Minas Gerais, os produtores rurais foram extremamente lesados desse tipo de demarcação. Eu entendo que essa demarcação ela é inconstitucional. Né? Então, ela é claramente inconstitucional porque o Estado, para criar qualquer tipo de alteração nos referenciais propostos pelo legislador federal, ele tem que comprovar uma coisinha que está lá na Constituição chamada peculiaridade. Qual a peculiaridade das APPs de veredas do Estado de Minas Gerais em relação aos demais estados do nosso país que justifiquem um sistema de proteção, de restrição de uso da propriedade maior do que no restante do país? Cientificamente, eles não têm essa resposta. Então, logicamente, que houve essa carga de alteração referencial passada para a norma estadual e que vem prejudicar diretamente os produtores rurais de Minas Gerais, né, que tiveram diminuídas, né, a área útil de exploração econômica nas suas propriedades. Então, competência sempre é um assunto polêmico, que envolve uma discussão e uma análise aí mais pontual, adequada, mais densa, e que pode redundar numa série de abordagens realmente negativas de estado para estado, principalmente nesse aspecto aqui também florestal. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Então, vem com o discurso de que uma norma pode tornar o ambiente equilibrado. Não existe. Né? O direito não consegue equilibrar, né, condição ambiental alguma. Né? Consegue dar diretrizes de atuação humana, né, para não causar um certo distúrbio, um determinado recurso ou não, e mesmo assim, né, dependendo do tipo de recurso, não tem como a gente fazer isso. Né, o ar, por exemplo, né, como que tem fronteira para o ar, não tem jeito. Por mais que tome medidas possíveis para não interferir no ar, a poluição pode vir de qualquer lugar. Né, então, esse equilíbrio previsto na Constituição
ele realmente não retrata uma situação estática que a norma, como critério objetivo, propõe. Então, a lei, como critério objetivo, fala equilíbrio. Parece que se eu descumprir, se eu desequilibrar o ambiente, eu estou realmente ferindo a norma. Mas, naturalmente, o ambiente ele é dinâmico. Não tem como a norma tornar estático o que naturalmente é dinâmico. É aquele distanciamento que tem a norma da realidade. Não vou comentar aqui do princípio da vedação e retrocesso, como já foi trabalhado aí no primeiro painel, né, de ontem. Vocês acompanharam realmente que isso aqui não é um princípio aplicável às questões ambientais. E na área florestal, né, muito menos, porque como que eu vou falar que houve um retrocesso de algo que nem era devidamente aplicado com o antigo Código Florestal. E aí a gente vai para outro ponto do ato jurídico perfeito e coisa julgada, né, envolvendo então direitos difusos e coletivos, né, como está envolta aí a maior parte das questões todas ambientais. Existe uma relativização nisso, né? Então tem que ocorrer uma relativização, né? Porque justamente pelo fato da norma não tornar estático o que é dinâmico, tem que ter relativização no ato jurídico perfeito e na coisa julgada. Eu consegui uma decisão transitada e julgado trabalhando esse tipo de argumento. No caso, uma pessoa, um produtor rural, homologou um acordo judicial, sem a presença de advogado, homologou um acordo, aplicando, depois da vigência do novo Código Florestal, aplicando o antigo. Né? Então, primeiro está viciado, né? O juiz não poderia aceitar, né? É ilegal. Né? Se a norma não existe mais, ele vai cumprir o quê? O que não existe? Né? Então, é ilegal. E aí, depois, né, na fase de cumprimento, eu pedi a relativização. Né, e apresentei a ilegalidade, pedi relativização, até porque aquele acordo a persistir, né, ele traria aí uma quebra, realmente ele é um Estado de Direito, e o Estado de Direito ele não pode ser descumprido por ninguém. Né, então, seja o poder público, seja o particular, o Estado de Direito, não é um Estado de vontade. Né, as partes não podem elevar a condição de vontade, isso ser homologado, ferindo a norma. Né? Então, a gente vive um Estado de direito democrático, não um Estado de vontade. E com isso, a juíza, né, no caso, reverteu, né, adequou as normas, deu por cumprida a decisão, e, lógico, bomba com o Ministério Público. Então, o recurso, tudo só que o tribunal não teve. Então, o tribunal não teve, e acabou transitando em julgado aí essa decisão. Então, a gente já tem aí essa proposta, não foi o primeiro caso, já tinha buscado isso em outras situações, de que é possível relativizar, né, a coisa julgada do ato jurídico perfeito. Então, vem aí as ADIs, né, com o advento aí do novo Código Florestal, essa incoerência por parte do Ministério Público, vem aí a distribuição das ADIs, vou falar aqui só das distribuídas pelo PGR, a 4901, 4902, 4903. Né? Tem uma pelo PSOL e tem também uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas o que o Código Florestal trabalha? Essas ADIs trabalham área de preservação permanente, reserva legal e anistia. Né? Então, a famosa anistia, né? A famigerada anistia. Primeiro ponto, até que o Pedro, né, Campanha aqui perguntou, né, no nosso grupo aqui de debate, por que houve esse fracionamento nas ADIs, se o fundamento de todas elas é o mesmo, né, que é a vedação ao retrocesso. Né, e aí até eu respondi, né, no grupo que isso aqui é uma tática processual. Né, o que o PGR fez? Vamos distribuir 3 ações diretas de constitucionalidade, vai cair com relatores diferentes, a chance de colocar em contradição o maior órgão judiciário aqui brasileiro é grande. E às vezes um voto que venha declarar inconstitucional um fundamento mais forte pela inconstitucionalidade, acaba conduzindo os demais. Então, uma artimanha feita pelo Ministério Público merecia uma repressão por má fé. Né? Então, claramente, o Pedro notou isso no grupo e falou, realmente, né, um jeito de manejar o processo
para colocar em xeque a mais alta corte. E isso foi amplamente publicizado. E a ideia era essa mesmo. Né? O pior é isso, falar, não, fiz com essa intenção e isso ainda persistir. Cientes desse tipo de manobra, né, concentraram a relatoria nas mãos do Fux. Bom, quanto aos TACs e as execuções derivadas dos TACs, os mecanismos de coação, né, eu não falo nem TAC, mecanismo de coação, como eu falei para vocês, não foi algo construído, foi algo de adesão. Então isso não é um acordo. Não é um acordo porque a maior parte dos TACs feitos derivados aí da modificação do Código Florestal foram sem advogados presentes. Isso é porque eu acompanhei, não na condição de advogados, mas vendo aí o Ministério Público mobilizando sindicatos rurais, pedindo uma reunião com os produtores rurais, e na reunião do sindicato ele já fazia a apresentação do TAC. E falava o seguinte, ou vocês assinam agora, ou amanhã vocês têm uma ação para poder aí, responder. E nessa ação eu vou criar restrição de crédito para vocês, que vou pedir inscrição nos órgãos de controle. Então, assim, ameaça pura, isso tem gravado, né, tem promotor gravado, foi gravado falando nesses termos. Então, sem advogado presente, o que para mim infere o consentimento livre e esclarecido, né, mesmo que no judiciário se permita o acordo feito sem a presença do advogado, é algo que eu reprimo amplamente. Uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico, ele não sabe o reflexo patrimonial, o reflexo de obrigações que o TAC pode resultar na vida dele. Então ele tem que estar obrigatoriamente, como o Paulo Afonso fala, que ele sempre prezava por isso, falando, não deixa o advogado ficar próximo, porque senão ele não é esclarecido dessas situações. Ele tem a liberdade de falar, não vou seguir nesse caso, não vou assinar o acordo, ou então vou assinar. Então, fere o consentimento livre esclarecido, foi feito em massa, então um TAC de adesão, não foi algo construído, com ilegalidades claras, porque com obrigações a cumprir de acordo com uma norma que já não existe mais, né? Então o nosso ordenamento não tem um antigo Código Florestal mais, fixando multas diárias, que já é um outro ponto também que eu não vou entrar, porque eles não sabem mensurar. Ninguém fala como que fixa multa diária num acordo. A gente pega a maioria desses acordos aqui, ou está R$500 ou R$1.000. Sempre é isso, 500 ou 1.000, pode procurar. 500 ou R$1.000 as multas dos TACs. Só que quando eu pedia pro membro do Ministério Público me explicar por que ele chegou aquele valor, né, ele falava, não, é assim que a gente utiliza. É institucional. Falava, é institucional, o Ministério Público trabalha desse jeito. Claro, então tá bom, é norma, né, do Ministério Público, mas que obriga o terceiro, o compromissário. Então, ilegais, né, multas diárias, e com uma cláusula, né, a gente encontra muito em Minas Gerais, uma cláusula chamada cláusula, que eu chamo de cláusula de sedução. O que o Ministério Público colocava lá? Ficando ressalvado ainda que sobrevindo nova legislação, isso para os TACs feitos antes do novo Código Florestal, ficando ressalvado ainda que sobrevindo nova legislação que regule a matéria independentemente da celebração de aditivos, a nova legislação terá incidência imediata ao presente acordo, adequando as cláusulas e condições aqui entabuladas à nova legislação, salvo, obviamente, eventual declaração de inconstitucionalidade. A maioria dos TACs, né, estão gravados com esse tipo de cláusula. E mesmo assim, o que o Ministério Público fez? Não aceitou a adequação ao novo código. Né? Lógico que ele não aceitou. Né? Se ele distribuiu as ações diretas de constitucionalidade, como que ele vai aceitar em cláusula que ele assinou e ele propôs, que é um TAC de adesão, vai aceitar o cumprimento? Então, isso demonstra claramente aí a má-fé. Né? Porque o TAC, como evento contratual e também bilateral, porque obriga as partes, tem que ser todo amparado no princípio da boa-fé. E quando as partes admitem a cláusula e não a cumprem, né, então até, por isso que eu falo de sedução, seduz para o cumprimento, para a comprovação, para a formação de um título executivo, extrajudicial, que depois só basta executar, ao invés de passar por todo o procedimento de saneamento
numa ação civil pública até chegar num título executivo judicial. Né? A média de uma ação no Brasil hoje é de 8 anos e meio. Né? Então, eu posso conseguir agora, no tapa, um título executivo, ao invés de esperar 8 anos e meio. Então, para mim, está claramente modulado aí a má-fé, e mesmo que eu peça em todos os embargos que eu apresento aí de embargo de execução, em todos eles eu peço a má-fé do Ministério Público, até hoje só um, né, que o juiz que condenou, e tem vários, e só um, e mesmo assim, né, lógico, né, suspendeu a condenação no horário de sucumbência e também nas custas processuais. Eu concluo aqui. Só para utilizar novamente aí o Fux. Né? Então, o Fux, nessa matéria também dos acordos, apresentou também um voto dizendo o seguinte: enquanto ele estava no STJ ainda, conceituadamente é nulo o título subjacente ao termo de ajustamento de conduta cujas obrigações não foram livremente pactuadas. Olha aí o consentimento livre. Consoante diverte doutrina, verbes, para ser celebrado o TAC exige uma negociação prévia entre as partes. Negociação, não adesão, como foi feito. Negociação prévia entre as partes interessadas com o intuito de definir o conteúdo do compromisso, não podendo o Ministério Público ou qualquer outro ente ou órgão público legitimado impor sua aceitação. Caso a negociação não chegue a termo, a matéria certamente passará a ser discutida no âmbito judicial. Né? Até uma citação de um colega nosso da UBA, do Talvin Farias, né, que não pôde estar presente. Tamanha variedade dessas decisões e acordos encontrados que, em Minas Gerais, recentemente, o Tribunal TJ Mineiro admitiu em INDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, em respeito à exigibilidade desses TACs envolvendo a judicialização do Código Florestal e as multas neles firmadas após a edição da Lei 2.651. O que diz o desembargador Wander Marota? E sobre o tema, há neste órgão quem efetiva repetição de processos e divergência da questão sobre enfoque, traduzida em decisões antagônicas, o que coloca em risco a isonomia e a segurança jurídica. De fato, constata-se que inúmeras demandas envolvendo pretensões isomórficas recebem soluções distintas. Então, o TJ Mineiro deixa claro que o judiciário não está decidindo de maneira adequada. Né? Então, está causando um problema aqui, que é típico da dificuldade, igual eu mostrei para vocês. Né? Então, o problema não é propriamente o judiciário, é a variedade de abordagens que cabe aqui na situação, e envolvendo as ações civis públicas. Diante das negativas, né, dos TACs, deu lugar no judiciário imensidão de ECPs, de ações civis públicas, com uma variedade incrível de pedidos. Né, obrigação de fazer tutela liminar. Quando você pede liminar, no caso de um APP, de uma reserva legal, sendo que está descumprido aí desde o Código 65. Qual que é a urgência, a emergência para requerer um liminar? Né, então não tem. Posteriormente, o judiciário passou a negar. No começo concedia, depois passou a negar. Então, tem as obrigações de fazer, que eu coloquei a maior parte do que eles pedem. O Ministério Público pede inversão do uso da prova com base no CDC. Mas cadê a relação de consumo na área ambiental? Né? Mesmo assim, inverte o ônus da prova com base no artigo 6º do CDC e pede para inverter o ônus financeiro. Então, é incrível isso, até porque a maior parte das ações civis públicas vem depois do inquérito civil. O único que pode presidir o inquérito civil e a função do inquérito civil é realmente reunir as provas, se ele instaura o inquérito civil, a juização subputente para inverter, para produzir as provas, o que ele fez no inquérito civil? Nada. Então, realmente é muito contraditório esse trabalho. E aí, um dos pedidos aí também que mais me intriga é o controle de constitucionalidade na ação civil pública da lei, né, no seu sentido formal, que não tem cabimento. Mesmo assim, muitos juízes de primeiro grau concederam, declaram inconstitucional o artigo 62, muito lá na minha região, direto 62, tem reservatório d'água para finalidade de energia, APT, reservatório d'água. Por que não, o STJ já manifestou que não cabe esse controle de constitucionalidade por via da ação civil pública?
né, o efeito da sentença na ação civil pública é erga omnes. Né? Então, o juiz de primeiro grau está decidindo já, né, suprimindo a competência do STF para fazer esse controle de constitucionalidade via concentrada através de ADI. Né? Então, a ação civil pública prestaria a finalidade das ADIs que estão lá, né, no STF. Então, não tem cabimento isso. Não vou ler toda essa parte, né, até para a gente prestigiar os demais aí palestrantes. O STJ recentemente, então, anulou um processo considerando a superveniência do Código Florestal. Tá a referência aqui, vai ficar a matéria, né, disponível, mas aqui eu quero finalizar, né, com um pequeno exercício financeiro que custa essa judicialização pela incompreensão, ou então pela recusa na diminuição legítima do processo legislativo de uma nova norma. Fiz rapidamente aqui uma estimativa. Somente para estimarmos custos com a judicialização, sem pretensão alguma de demonstrarmos valores exatos, pois desconsideramos menor quantidade de variáveis, é que apresentamos a seguinte linha de raciocínio. Cada ação distribuída em Minas Gerais, isso por dados do TJME, publicado, custa R$ 1.400 para o TJ. Para ele autuar, né, pega a ação, distribuiu, vai autuar, custa R$ 1.400 para o TJ. Só no município de Uberaba, que é o município que eu moro, foram distribuídas aproximadamente 2.000 ações envolvendo o novo Código Florestal, entre execuções e ações civis públicas. Então, 2.000 ações. Logo, o custo ao TJ de Mineiro é da ordem de 2.800.000 só para discutir judicialização da questão florestal, né, em Uberaba. Vamos mudar isso daqui. Considerando a relação per capita envolvendo o município, lá nós somos em 320 mil habitantes, temos que cada cidadão contribuirá com R$ 8,75 para manter aí o judiciário trabalhando nessa judicialização da questão florestal. Vamos mudar então aí para o âmbito nacional. Ampliando para a população brasileira, estimada em 208 milhões, aí, segundo os últimos dados do IBGE, temos que o custo dessa judicialização, que ainda se propagará, é da ordem de R$ 1.820 bilhões. Né? Então, esse é o custo de não se admitir a legitimidade da produção de uma norma por quem tenha a legitimidade e foi eleito ali por todos nós para fazer esse trabalho. Quer gostemos ou não, a gente tem que admitir isso, aceitar as funções estatais. Nenhuma norma vai atender o interesse de todo mundo. Então, a gente tem que admitir que quando altera uma norma, vai contrariar uns e outros não. Então, fica o peso da judicialização aí para a gente pensar, né, o que tem para frente da questão florestal, né, é uma incógnita, a gente deve acompanhar isso, né, com as votações aí na sequência. Obrigado por tudo. Agradecendo o Dr. Rodrigo Barros, eu tenho aqui, anotei algumas considerações para fazer em relação ao tema, mas em função aí do avanço do horário, pergunto para o Dr. Pedro tem alguma ponderação para fazer, 5 minutinhos no máximo. Eu falei, até me tiraram essa casquinha, dizendo que meu discurso foi breve, então esse próximo vai ser o mais breve possível ainda, porque assim que eu deixar o microfone na mesa, já vou para o aeroporto. Eu só queria deixar um recado com relação à adequação do bioma, à legislação, que é realmente uma situação complicada. Eu gostaria de deixar, para a curiosidade dos colegas aqui presentes, o número da normativa nossa lá, que é o Decreto Estadual número 14273 de 2015. Eu quero que vocês observem a peculiaridade da normativa com relação ao bioma. Quando admite, por exemplo, o pastoreio em áreas de reserva legal. Para quê? Finalidade, para redução de biomassa, a vegetação nativa que tem dentro das reservas legais para não acontecer incêndio em época de seca, né? E Buriti, o professor Rodrigo comentou, Buriti é o Pantanal. Aliás, Buriti não, as veredas. Eu falei Buriti porque são áreas caracterizadas pela presença de buritis, que é o Pantanal. Então, vocês imaginem fazer um CAR numa área como o Pantanal, repleta de, em tese, APPs. Então, é importante analisar bem o que é uma vereda ou não para a característica dessas áreas. E, afinal, regulamentar tudo através de dados.
né, através de dados e indicadores, para que a gente não faça uma norma extremamente protecionista. E eu finalizo esse discurso dizendo que esse protecionismo também está comprovado por números, já que o professor Evaristo Miranda, da Embrapa Monitoramento por Satélite, divulgou um número com base nos dados do CAR, mostrando que 37% do território brasileiro já está atribuído aos governos estadual e federal. Então, esse estudo está divulgado no site da Embrapa Monitoramento por Satélite, bastante preocupante, e também nos remete ao artigo 68, né? Já que lá no Mato Grosso do Sul também, por exemplo, se não é Pantanal, é Cerrado, áreas que foram suprimidas pela política de exploração econômica da época, e que agora a gente está aí nessa função de fazer o balanço, o equilíbrio da atribuição territorial com o CAR. Então, são essas palavras. Agradeço mais uma vez a UBA pelo convite, aos colegas da mesa. Infelizmente, não ficarei até a apresentação de todos, mas deixo as saudações pantaneiras finais aqui. Passando, então, imediatamente a palavra do Dr. Fabrício, por favor. Bom, vamos lá, boa tarde. Eu peço só 10 minutos para vocês, é rapidinho, vai bola e a gente já vai para a última, em respeito de Mara, que é a última apresentação, e a gente encerra. A minha é muito rápido, vou falar sobre a logística reversa no Brasil, qual que é o status de implementação, como é que está a judicialização, e a gente segue o jogo. Eu vou aqui falar... eu não vou tirar esse trabalho, não, para com isso. Bom, vamos lá, primeira coisa. Nós estamos falando da Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi regulamentada no mesmo ano pelo Decreto 7.404. Por que eu faço questão de ressaltar isso? Publicada e regulamentada no mesmo ano, porque o que nós mais temos no Brasil é uma pulverização de normas sem regulamento. Certo? Por consequência, é um privilégio ter uma lei regulamentada no mesmo ano no Brasil, uma legislação federal. Não. Hã? Não, mas não consigo ficar parado, bicho. Então eu vou e volto. Fechou? Então beleza. Aí a gente resolve assim. Bom, então a lei trata da logística reversa. Esse é um instrumento, apesar do conceito novo, logística reversa, já está na nossa legislação já há mais de 30 anos, o conceito. Não é só o nome que veio a partir da Lei 12.305, Sistema de Logística Reversa. A lei determina que é obrigado a implementar a logística reversa de forma independente do serviço público, fabricante, importador, distribuidor e comerciante daquele rol de produtos ali. Produtos agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleo lubrificante, lâmpadas e eletroeletrônicos. Então, do inciso 1 ao 6 do artigo 33 da Lei 12.305. O que é importante chamar a atenção é que a lei permite que a logística seja estendida a outros produtos desde que haja viabilidade técnica e econômica na logística reversa. Então, é um pressuposto da logística reversa para demais produtos a viabilidade técnica e econômica. Se não tiver viabilidade técnica e econômica, não tem sistema. Isso pela previsão do parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei 12.305. Por isso que, por exemplo, medicamentos hoje está em discussão no governo federal, logística reversa de medicamentos, e já tem hoje implementação logística reversa de produtos comercializados em embalagens. Logística reversa nada mais é que um conjunto de medidas que o setor empresarial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante, devem adotar para viabilizar o retorno do produto após o uso. E por que a gente fala retorno do produto após o uso? Porque tem uma pulverização de normas no Brasil e que ao momento que você fala em resíduo, cria uma burocracia infernal. Né? Então é resíduo, precisa de uma licença de transporte, armazenamento, transporte temporário. Então assim, a gente procura falar em produto descartado, produto em fim de vida, buscando facilitar a gestão desse tema. A logística reversa no Brasil pode ser implementada por 3 instrumentos. A lei determina a obrigação de implementar o sistema, mas o como está ou no acordo setorial, ou no termo de compromisso, ou em regulamento. Acordo setorial, eu particularmente sou fã, porque ao invés de vir top-down a forma de implementação do sistema, você negocia. Pode demorar, pode não demorar, tem as suas dificuldades, mas é algo transacionado. Então o setor empresarial negocia com a União, com o Estado, com o município a implementação da logística reversa. Eu particularmente sou fã do instrumento. Termo de compromisso não é TAC, e não estou falando de adequação à norma ou julgamento de inadequação da conduta, e sim é um termo previsto expressamente para implementar a logística reversa, e o regulamento, em 2 passagens da norma, dá a entender que é um regulamento, é um decreto federal ou ato do poder público. Eu particularmente entendo de forma mais ampla, de forma mais macro, não limitada apenas ao decreto do governo federal. Então,
A logística reversa, nós temos... Obrigado, Almir. Então, nós temos a logística reversa. Então, a obrigação é legal, a forma, o como, ou está no acordo, ou está no regulamento, ou está no termo de compromisso. Tá? Beleza, tá aí. Obrigado. Bom, qual é o status da logística reversa hoje no Brasil? É isso aqui. Então, nós temos a logística reversa de embalagem de agrotóxico, já está implementada desde os anos 2000. Tem decreto federal sobre isso, não é novidade. Pilhas e baterias, tem 2 resoluções do CONAMA que já tratam de pilhas e baterias, logística reversa implementada, ok. Pneus, 2 resoluções do CONAMA, logística reversa implementada, ok. Óleo lubrificante e embalagem de óleo lubrificante. No caso de embalagem de óleo lubrificante, foi o primeiro acordo setorial firmado em 2012, e do caso de óleo lubrificante contaminado, que é o OLU, que já tem logística reversa desde a década de 60. Lâmpadas, acordo setorial firmado em outubro de 2014, eletroeletrônicos, acordo setorial em negociação, produtos comercializados em embalagens, produtos comercializados em embalagem, leia-se, alimento, bebida, produto de higiene, produto de limpeza, entre tantos outros. Acordo setorial assinado em novembro de 2015 e medicamentos, acordo setorial em negociação. Esse é o status hoje da implementação da logística no Brasil. Desafios da logística reversa no Brasil. Primeiro ponto, os não signatários dos acordos setoriais, assegurar a isonomia da implementação da logística reversa. Por que isso? Como o acordo setorial é um contrato, ele tem efeito com aqueles que o assinam. Então eu tenho um grupo de empresas que assinam o acordo setorial e se obrigam a implementar a logística reversa. Ciente que logística reversa é custo, não é negócio, não é bonito, não é firula, não é cool, é custo, é fumo. Tá claro? Então, implementar a logística reversa não é oportunidade de negócio, tá? Isso é custo. Então, por consequência, qual é o problema que nós temos hoje? Um grupo assina o acordo setorial e implementa, e o outro pool de empresas ou setores empresariais assistem aquele outro grupo implementando e perdendo competitividade. Esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje na implementação da logística reversa. Por consequência, que foi falado aqui N vezes, a fragilidade dos órgãos ambientais para fiscalizar, controlar. Né? Se tem carro, não tem gasolina. Se tem gasolina, não tem pessoa. Se tem pessoa, não tem papel. Infelizmente, essa é a gestão pública, é a falta de priorização da agenda ambiental, que eu não vou entrar nesse mérito. E isso faz com que quem tem acordo setorial seja penalizado hoje no Brasil, infelizmente. Outro ponto, assegurar o envolvimento de todos os agentes da cadeia. A logística reversa não é para indústria. A logística reversa é fabricante, importador, distribuidor e comerciante. São todos esses agentes que têm a obrigação de implementar a logística reversa. Não é obrigação da indústria, ok? Então, e outra, não tem distinção, não tem linha de corte, pequeno, médio, grande empresa. Não, todas. E se todas as empresas implementarem de alguma forma, mais proximidade teremos com a logística reversa. Não que hoje o que eu mais ouço mas tem acordo, eu não vi nada ainda, jura? Sim, mas lógico, se tem meia dúzia fazendo, você não vai ver tão cedo. Essa é a realidade. Outro, pulverização de normas ambientais em âmbito estadual e municipal. Pelo amor de Deus, o que mais tem hoje é bizarrice em âmbito local e estadual. Nós estamos falando de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, aparece lá o município, responsabilidade solidária pelo não sei o quê. Nós estamos falando em resíduo, o outro fala em rejeito, e assim vai embora. Por consequência, hoje, só para vocês terem uma ideia, de 88 até 2015 foram publicados no Brasil quase 5 milhões de atos normativos, entre leis, decretos, portarias, resoluções federais, estadual e municipal. Uma média de 750 por dia. Beleza? Né? É isso aí. Que a gente fala na gestão, nessa questão de resíduos, calma lá, segue a federal, né? Segue o baile. Já tem uma lei federal 12305, não precisa inventar. Tá? Você pode, lógico, adaptar as realidades locacionais e tal, mas vamos preparar, ainda mais com o nível de legislativo que nós temos. Baixíssimo. Participação pecuniária do consumidor na logística reversa. A logística reversa tem custo, quem paga somos nós. Tão simples quanto isso. O que vai acontecer? O setor empresarial vai repassar o valor. A gente paga a logística hoje do pneu, paga a logística do óleo lubrificante, repassa o produto. Nós pagamos, nós enquanto usuários, enquanto consumidores. Um dos setores, como o eletroeletrônico, estuda, por exemplo, criar o que a gente chama de ecovalor ou physical fee. Ao comprar o produto, você sabe quanto você está pagando pela logística reversa. Esse é um dos desafios. Outro, normas de incentivos fiscais econômicos. Isso não existe no Brasil. O produto reciclado é mais caro que a matéria-prima virgem. É um absurdo.
Judicialização dos acordos setoriais. Isso a gente tem brigado assim, de forma veemente, porque hoje, eu volto a frisar, quem assinou o acordo se sente prejudicado, porque o acordo setorial é um contrato público, está lá no site do Ministério do Meio Ambiente, para quem quiser ler e conhecer. O Ministério Público, ao invés de fazer um esforço e ajudar a moralizar, subir a régua, de buscar quem não assinou, não, judicializa contra aqueles que assinaram. Não estou entrando no mérito conceitual, porque eu não concordo com a metodologia, ou isso, aquilo, outro. O fato é que tem um mundo de outros setores que nada fizeram até o momento e não estão sendo objeto de ações civis públicas, diferente de quem faz. Documento autodeclaratório de transporte em território nacional, que é outro absurdo. Para transportar o resíduo de um estado para o outro, precisa de 2 licenças ambientais, autorização de transporte, o caminhão registrado no IBAMA e não sei o quê. Ou seja, precisam facilitar o processo, senão isso não vai sair. Criação de entidades gestoras. E o produto também seja criado, reconhecido a não periculosidade do produto. Pasmem, o eletroeletrônico, o celular que você dorme, põe no bolso, está do lado, põe no lado da cama, fala, manda mensagem. Se ele cai numa caixinha, em alguns momentos é classificado como resíduo perigoso. Ou seja, então a loja da TIM, da Vivo, da Claro está sujeito a estudo de impacto ambiental, porque está armazenando resíduo perigoso, então precisa do EIA-RIMA, do MPLI-LO. E o sujeito que vai lá retirar os equipamentos, 15 celulares, precisa botar aquela roupa da NASA para poder pegar 10 celulares que estão ali armazenados, descartados. Essa é a realidade. A legislação é essa. Então, o que a gente tem falado hoje é para trabalhar o que? Não periculosidade do resíduo no âmbito da logística reversa até chegar no reciclador. São Paulo já publicou uma decisão de diretoria nesse sentido. A criação de entidade gestora. Entidade gestora é uma associação civil sem fins lucrativos que é constituída pelo setor empresarial para implementar exclusivamente a logística reversa. Ciente de que é um custo, os setores empresariais criam entidades, associações autônomas, que não vão discutir questão tributária, mercado, não. Elas se juntam, as empresas se juntam para diluir o custo e cada uma cumprir com a sua obrigação legal de implementar a logística reversa. Nós já temos uma entidade gestora de pneus, que é Reciclanip, eletroeletrônico, Abre, Green Electron, de lâmpadas a reciclos, de baterias, Iber, o Thiago está aqui. E por fim, ansiedade dos municípios, do poder público local em eventual participação ou chamamento em sistemas de logística reversa. Por que eu falo em ansiedade? Hoje, 45% do volume gerado de resíduo e rejeito do país vai para lixão. Para lixão. Então, antes de discutir logística reversa, o município tem que primeiro entender qual que é o seu diagnóstico, ter o seu plano de gerenciamento, que é obrigação, ter um aterro sanitário, mandar o material para o aterro sanitário, ver se dispõe de taxa do lixo, se cobra pelo serviço, se tem gestão, se tem um contrato de PPP a longo prazo, ou fica com aqueles contratos remendados de 5 anos, e assim por diante. Então, esse é o cenário dos desafios. O que aconteceu nos últimos 2 meses? Primeiro, nós temos uma deliberação do Comitê Orientador de Implementação de Logística Reversa, que é o CORE. Essa regulamentação do CORE traz o conceito de entidade gestora. Nós estamos fazendo um trabalho para a CNI, uma pena que o Marquinhos saiu, um trabalho para a CNI para falar das entidades gestoras, como é que elas são organizadas, o que é uma entidade gestora, e até então não tinha essa deliberação que saiu agora em setembro, que traz um pouco sobre essa deliberação e traz uma diretriz que muitos órgãos ambientais estaduais estão pensando em adotar, ou seja, condicionar a renovação da licença de operação das empresas à implementação da logística reversa. Pergunta, quem que é licenciado no Brasil? Indústria, fabricante. Então, o que ele está se propondo? Condicionar a renovação de LO da indústria, né, à apresentação da logística reversa. E o fabricante? E o importador? E o distribuidor? E o comerciante? Como é que fica essa galera que não é licenciada? Como é que o governo fiscaliza ou só vai fiscalizar o fabricante? Então, esse é um ponto que a gente tem trabalhado também, tem acompanhado. Por fim, o decreto federal, alguns acham controvertido, eu particularmente acho que ele veio a calhar. Decreto federal 9177, esse decreto federal prevê o seguinte: bom, se eu tenho dificuldade em fiscalizar quem não assinou o acordo, como é que eu faço para permitir para que isso aconteça? A proposta foi que, por meio de um instrumento que trata da implementação da logística, que é o decreto, estenda as diretrizes da logística a quem não assinou o acordo. Então, hoje, por exemplo, um setor de brinquedos que não assinou o acordo setorial, só que os seus produtos são comercializados em embalagens e não assinou o acordo setorial, como é que eu faço para o setor de brinquedos demonstrar que tem logística reversa?
eu poderia utilizar o decreto, uma vez que as diretrizes do acordo setorial firmado em novembro de 2005 foram estendidos a quem não assinou. Então nós temos, enfim, a judicialização hoje, nós temos 2 ações civis públicas contra o acordo setorial, no caso especificamente de embalagens. Tem de lâmpadas também. Lâmpadas, só para vocês terem uma ideia, dividir rapidamente essa importância da isonomia. Hoje, 99% do mercado de lâmpadas no Brasil é importado, não se fabrica lâmpada no Brasil. O que aconteceu? O setor se organizou e criou uma entidade gestora, criou um CNPJ próprio, uma associação para viabilizar a logística de lâmpadas. Foi criado em 9 empresas, apenas 9. Só que eles conseguiram aprovar um regulamento que prevê o seguinte: para você importar lâmpadas no Brasil, você tem que ter uma autorização do Inmetro e do NMA. Significa o seguinte: você tem que pagar para a entidade gestora 40 centavos por lâmpada que você põe no mercado. Se a entidade gestora não der ok, a lâmpada fica no porto. Em um ano, de 10 associados, foi para 80. Agora, você imagina se não tivesse esse controle. Sabe o que ia acontecer? Igual pilhas. De cada 10 pilhas comerciais recolhidas, 4 tem marca nacional estabelecida que paga a conta. 6 estão por aí. 6 são os populares xing-lings. Né? Tem 177 marcas de pilhas. Nem 10 pagam a conta. Isso é logística inversa. Né? Você acha que assim funciona? Eu estou falando de 10 que estão aqui estabelecidos, geram emprego, recolhem impostos e assim vai embora. E as outras 167? O que acontece? Estão aí, aguardando um dia ser fiscalizado. Enquanto não fiscaliza, tem uma diferença competitiva, concorrencial, porque não incorre nos custos da logística reversa. Aí nós temos, então, primeira ação civil pública, no caso de logística reversa de embalagens em geral, produtos comercializados em embalagens, foi ajuizado pelo Ministério Público Paulista, junto com o Ministério Público Federal, pedindo não a anulação do acordo setorial, mas sim a revisão do acordo setorial, para estabelecer formas mais claras da operacionalização da logística e para remunerar os catadores pelo serviço prestado. Essa ação hoje está no processo de suspensão, de validação de um período de suspensão, para discutir a segunda fase do acordo setorial. Aqui, ó, curiosamente, ó, quem que está no polo passivo da ação civil pública? Exatamente todas aquelas entidades que de alguma forma estão despendendo recursos para implementar a logística. É isso. O resto não está aí. Da mesma forma que Rio Grande do Sul. No caso aqui, a Annelise incluiu, aqui é só o Ministério Público Estadual, não ajuizou contra a União, né, contra o MMA, que é parte do processo, só contra as entidades. Aqui é o município também de Porto Alegre, naturalmente, junto com o Ministério Público, a Defensoria, que ajuizaram contra um conjunto de entidades que fazem parte, que assinaram o acordo setorial, mais a Abvidro, que essa aqui não assinou o acordo setorial, a Abvidro não assinou, que é a Associação Brasileira de Vidro, e excluiu 3 entidades, porque a promotora reconheceu que tinha ações de 3 entidades lá no município. Qual que é o pedido? Ressarcir o município pela coleta seletiva e executar ações voltadas à capacitação das cooperativas. Tá? E essa ação teve uma audiência, e nessa audiência se convencionou a apresentar os primeiros resultados ali de Porto Alegre, agora em janeiro. E por fim, Ministério Público do Mato Grosso do Sul, sul-grossense, não é à toa que as ações são capitaneadas pelo Lute em São Paulo, pela Annelise em Porto Alegre e pelo Globé no Mato Grosso do Sul. Então eles se falam. O Barreto também ajuizou no Maranhão, só que até tomou pau. Então, nesse caso, são os promotores que estão mais envolvidos com o tema, estão acompanhando de perto. No caso do Mato Grosso do Sul, ainda a inquérito civil, para apurar eventuais danos ambientais decorrentes da não implementação da logística reversa. Só para encerrar, fica um ponto seguinte. A lei determina que a logística reversa é implementada de forma independente do serviço público de limpeza urbana. O que se entende hoje, alguns, especialmente no caso do MP, o MP está entendendo que ao município executar a coleta seletiva, deve ser remunerada pelo setor empresarial, uma vez que ele recolhe embalagens. Só que os sistemas são autônomos. O município tem a obrigação de implementar a logística reversa, não só pela Lei 12.305, mas pela Lei de Saneamento, é expresso. O que acontece é que o município remenda, faz um trabalho, não cobra o serviço decentemente, porque, impopular, eu tenho medo, não posso cobrar, porque a taxa do lixo, se eu falar, eu não sou reeleito, e o escambau. Então, aí, com isso, o que acontece? Pega uma via alternativa e tenta alocar o custo no setor empresarial. Então, nós somos frontalmente contrários. A gente defende unhas e dentes, é um sistema autônomo, independente, o município cumpre o seu papel, cobre quem tem que cobrar, cobre o usuário, crie sistemas diferenciados,
e a logística reversa vai acontecer. Ela está acontecendo, só que ela é gradual. Até porque vocês viram, quem está sendo penalizado na judicialização é exatamente quem faz. Quem não faz, continua aí navegar em mar esplêndido, tá? Obrigado, valeu. Agradecendo ao doutor Fabrício. Todo mundo pode respirar um pouquinho. É isso? Vamos passar já imediatamente a palavra para a doutora Admara Schneider. Assim acabar, vamos fazer uma foto dos últimos dos moicanos. Dos últimos guerreiros. Na foto tem que ficar resistente até o final. Isso é publicar, por favor. Fechado. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a presença das pessoas que ficaram aí, né, até o finalzinho. E eu acho que é mais ou menos isso. O judiciário é o último que deve ser procurado. Eu vim aqui para falar da visão do judiciário em relação ao direito ambiental e essas questões todas que foram debatidas. Infelizmente não pude acompanhar todo o evento e não vou falar sobre questões técnicas em si, porque eu sei que a plateia que está aqui é bastante inserida no tema e já ouviu durante esses 2 dias muita coisa. E eu acho que é exatamente isso. Quando a questão ambiental chega no judiciário, é porque realmente já não tem mais como segurá-lo. Foi falado aqui do tempo do processo. E realmente, o processo, por via de regra, não deve ser rápido. Mas nós temos que lutar contra o tempo do processo. Sim, ele também não pode ser lento a ponto do direito perecer. Só que se uma questão chega ao judiciário, especialmente em direito ambiental, é porque ou não tem conserto ou já houve dano. E dano em direito ambiental é irreversível. Eu quero expor aos senhores que eu não estou no tema por opção acadêmica. Eu fui lançada a esse tema porque, logo que entrei na magistratura, e vocês vão adivinhar a minha idade, eu assumi a titularidade da comarca de Paraty. Isso foi em 2001. 2001, gente. Isso é muito tempo. Ninguém falava em direito ambiental. Não caiu na minha prova. Eu não aprendi na faculdade. 3 meses depois, eu fui surpreendida com uma ação civil pública de 9 volumes, porque havia uma construção em área de preservação permanente, onde havia uma comunidade especialmente protegida, que são os caiçaras. Quando eu olhei aquilo, parecia grego. E a minha vontade era voltar, desistir. Não quero ficar aqui, eu vou embora. Isso eu não sei, isso eu não estudei. E essa foi a minha entrada no assunto. E a experiência que eu tenho, foram 12 anos de Paraty, eu hoje sou titulada 40ª Vara Cível, estou na Comissão de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça já há 6 anos. A experiência que eu tenho com o direito ambiental quando chega ao judiciário, já rompeu tudo que podia para ver a prevenção. E é nesse ponto que nós temos que trabalhar. Esses eventos, esses seminários, onde os atuantes preventivos comparecem e expõem acerca dos assuntos, né, que devem ser tratados, é o que se deve fazer. Eu penso que a atuação do Ministério Público seja extremamente importante, assim como a ação do poder público, porque penso, sim, há necessidade de uma visão conservacionista dos nossos recursos naturais, né? Então, acho que o Estado deva participar, mas nós não podemos limitar os 3 pilares da sustentabilidade, né? Que é a junção de crescimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental. E isso, o Estado existe exatamente para prover o bem-estar do ser humano e todo o resto de políticas agregadas. Só que o que nós vemos hoje é um judiciário hiperbólico. Simplesmente porque nós não temos política pública. Simplesmente porque o Executivo não cumpre o seu papel de forma adequada. Né? A população, de forma geral, não tem acesso a serviço,
Via de regra, os licenciamentos são viciados, ou não são viciados, ou não são dados, já são dados através de alguma troca, né? Os políticos não cumprem o seu papel também, né, no legislativo, porque há perda de votos se votar contrariamente à intenção da população. E aí nós temos um judiciário gigante. E, senhores, hoje acho que nós temos um sistema que está se iniciando com o novo CPC dos precedentes. Eu acho que isso vai trabalhar em prol da segurança jurídica, mas a gente ainda tem um longo caminho, né, em que pese isso ser uma amarra ao juiz. Não há como você prever o que vai sair da cabeça de um julgador. É um homem que está ali. É um ser humano com os seus princípios e as suas informações e os seus referenciais. E por que há tantas decisões? Porque chega muita coisa que não deveria chegar. Deveria ser resolvida na esfera administrativa depois da sanção de uma legislação coesa, séria. Eu queria fazer alguns comentários só restantes, que eu anotei. Minha palestra tem 3 minutos. Eu queria falaram sobre ajuizamento das demandas, né? As questões liminares. Eu acho que isso é uma coisa que assusta, porque uma questão liminar pode realmente evitar um dano incrível, mas pode simplesmente frustrar algo que seja efetivamente relevante para determinada comunidade. Em que pese o entendimento do STJ recente, através de um acordo do ministro Benjamin, que é o nosso Papa, né, em questão de julgamentos das ações ambientais, cita-se o ministro Benjamin como Papa dessa matéria, e que falou de ato consumado em APP. Que eu não acho que isso seja um precedente para se utilizar o tempo inteiro. Nós temos crescimento, especialmente nas megalópolis de terceiro mundo, em que há moradias em área de APP, em que há utilização de APP para instalações e que existem há longos anos. Não dá para não considerar a teoria do ato consumado, porque o juiz não consegue dar uma decisão e fazer cumprir se ela é incumprível. Não dá para tirar a vacina da vacina. Não dá para botar verde de novo aquela área aquela área de floresta. Então, não tem jeito. Nós precisamos ser conscientes daquilo que a gente deve fazer, que a gente precisa fazer, mas hoje há uma visão moderna do controle judicial das políticas públicas. Por quê? Por ausência delas. E aí o judiciário é chamado a todo tempo. Senhores, esse ano, eu faço parte de um mutirão de sentenças, recebi uma ação civil pública do município de Niterói, de uma área de preservação chamada Morro da Viração, onde havia uma série de casas de baixa possibilidade econômica, mas também de elevado padrão econômico. E essa ação civil pública fora distribuída em 2014. Chegou em 2017. Achei ótimo. Nada de 18 anos. Nada de 17 anos. Só que o inquérito civil público era de 2004. Como é que se acha que de 2004 a 2014 não houve modificação? Não houve o crescimento daquela comunidade ali naquele local? E detalhe, eu julguei, eu não fiz perícia, não precisava. Ministério Público e a Prefeitura de Niterói concordavam. Realmente está tudo errado. Tem mesmo, aqui tem elementos de preservação permanente, tem parte da área que é APP. O que eu fiz? Eu tinha que dar uma sentença, eu não posso simplesmente julgar por falta de interesse. Não dá, né? Eu comecei a discursar ali sobre as várias teorias e disse, olha, se não tiver elemento de APP, vai manter quem está morando onde está morando. Onde tem que tirar. E a prefeitura tem que viabilizar a recolocação. Vai botar onde? Né? Agora, eu precisava falar isso. O processo tinha 12 volumes.
Eu precisava ter dito isso? Não. Bastaria que cada um cumprisse seu papel. Né? Aí, eu também não sei qual foi a demora do inquérito civil público, por que demorou tanto, né? Mas, considerando que havia no início poucas, 40 famílias, 50 famílias, certamente seria muito mais fácil do que movimentar 1.200. A inversão do ônus da prova, que foi mencionada aqui, isso eu fazia sempre. Na verdade, até pedem inversão do ônus da prova. Eu acho que não se trata de inversão do ônus da prova. O Ministério Público colhe prova técnica, tem corpo técnico para fazer todos esses exames. E quando ajuiza a ação civil pública, ele precisa ter elementos de prova. A ação civil pública não é uma ação civil normal em que ele pode ajuizar de qualquer maneira. O inquérito civil público se assemelha ao inquérito penal, precisa de provas. E você tem ali aquela especificidade do ato administrativo, que é a legitimidade dele. E para que você retire essa legitimidade desse ato, quem precisa fazer a contraprova é a parte ré. É lógico, o juiz pode entender, com base naquele estudo, naquela prova, naquele projeto, que realmente não houve dano, ou não há nenhum risco de dano, e julgar improcedente a ação civil pública. Mas, via de regra, quando chega ao judiciário a violação, essa é a experiência que eu tenho. Eu não tenho experiência em outros estados, né? O pessoal que vem de fora, faça aí uma vírgula, mas a experiência que eu tenho no Rio, já de alguns julgados, é essa. Quando chega ao judiciário é porque há. Não que chegue tudo, mas quando chega é porque há. E, usualmente, não precisaria, se o Estado cumprisse aquelas políticas públicas normais que deveria atender. Eu tenho recebido algumas ações individuais pedindo algum ressarcimento ou alguma coisa, alguma compensação, mesmo que já tenha havido ação civil pública ou inquérito civil público com um TAC formalizado, com advogado. TAC, vale. Não acho que seja possível, ainda que a representação seja por determinada associação, não penso que seja possível. Tenho julgado extinto sem resolução por mérito. E aí, senhores, vem novamente, tá na cabeça de cada juiz, e a limitação ou não àquela capacidade, ou melhor, a possibilidade do juiz dar a decisão que achar pertinente. Eu penso que isso seja um problema que advenha da nossa própria formação. É muito difícil hoje virar para um juiz e dizer que o direito ambiental talvez seja mais importante dele se atualizar do que o novo CPC. É difícil falar para um juiz que ele precisa saber de alteração climática, quando ele está lá lotado de sentença no final de semana. Então, essa sensibilização, e eu, que participo da Comissão de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça já há 6 anos, e a minha função é essa, eu sou presidente do Fórum de Direito Ambiental da EMERGE. Essa parte de sensibilização do julgador é uma das coisas mais difíceis que eu tenho, eu e alguns colegas que me ajudam, tá aqui a doutora Cristiane, é um dos pontos mais difíceis de ultrapassar aquela ideia do juiz geral, do juiz com cultura humanística ou com sensibilidade mundial, sair da casinha dele, do volume de trabalho dele, para ter uma visão macro, essa sensibilização com relação à conservação ambiental e todos os dois, né, que juntos fazem o tripé da sustentabilidade. Senhores, não vou cansá-los mais, acho que era isso que eu tinha que expressar. Obrigada por terem aguardado, ficado até aqui, até essa hora. Uma boa noite a todos. Agradecer a doutora Dilmara e dizer que, como advogado que milita com o direito ambiental, é um alento ouvir
um representante do Poder Judiciário que tenha essa sensibilidade, esse olhar para esse ramo do direito que vem despertando grande atenção e sendo aí objeto de discussões emocionantes, né? Eu vou passar rapidamente para alguma pergunta e logo depois, em sequência, vou passar para o nosso vice-presidente, mas apenas fazer um comentário rápido sobre alguns pontos que foram mencionados pela doutora, especialmente quanto à utilização da ação civil pública. E aí eu não estou me referindo só ao Ministério Público como legitimado, como substituto processual dentro daquela ótica de prover maior acesso à justiça a partir da tutela daqueles direitos que estão lá elencados na Lei 7347, mas, de maneira geral, por todos os substitutos que são indicados pela Lei 7347. O que a gente vê, muitas vezes, é a banalização da ação civil pública. E essa banalização acaba sendo acompanhada de pedidos absolutamente escabrosos. Eu, por exemplo, em relação a essa questão da inversão do ônus da prova, eu estava comentando aqui com o Rodrigo durante a apresentação dele, quando não é pedido a inversão do ônus da prova, é solicitada a inversão do ônus financeiro da prova. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, essa possibilidade que o Ministério Público tem de produzir provas a partir do seu órgão técnico, e aqui eu falo presumindo naturalmente a boa-fé de todo o corpo técnico do Ministério Público, seja o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual, essa é uma presunção que deve ser legítima e registrada de boa-fé, mas o fato é que continua sendo uma prova unilateral. Apenas o Ministério Público produziu a prova, eventualmente ele está no inquérito para legitimar a propositura da ação civil pública, porém, os elementos que são colhidos não coincidem com a conclusão de propositura da ação civil pública. Quando a gente fala sobre... É claro que eu não quero ser pretensioso e tentar resumir ou concentrar todo o problema relacionado à ação civil pública ou às questões ambientais que são judicializadas ao Ministério Público. Mas o fato é que, quando você tem o timing de um empreendimento, ele, claro, depende da atuação do órgão ambiental, você precisa ter o termo de referência, certidão de zoneamento, você precisa apresentar um projeto, um estudo de impacto ambiental, se obviamente seu empreendimento representar o potencial efetivo de degradação. Mas quando você propõe uma ação civil pública, sabendo que para o empreendedor esse timing é importante, você está inviabilizando. Especialmente se essa ação civil pública vem acompanhada de um pedido de tutela de urgência deferido. Suspenda-se a licença ou suspenda-se o processo de licenciamento. Essa é uma questão que poderia ser remediada de maneira simples. No meu modo de ver, e obviamente faço o registro com toda a humildade, apenas dada a experiência que a gente tem nesse tipo de ação. Se fosse dado o mínimo de contraditório antes de ser concedida uma tutela de urgência em ação civil pública que trate, por exemplo, de licenciamento ambiental, boa parte dos problemas seria resolvida, porque eventualmente você tem alguma clarificação, alguma informação que o empreendedor tem que dirime qualquer, ou pelo menos desconstrói aquela causa de pedir sempre muito drástica, sempre muito emotiva, que vem acompanhando uma ação civil pública. Então, eu, obviamente, teria aqui muitos pontos para colocar. Sim, não, e eu acho até que é mais ou menos isso. Eu estava conversando lá fora com o doutor Fabrício, e aí a gente passa aqui pela sensibilização e até pela formação mesmo. Se você chega, sei lá, pega um juiz, uma ação civil pública e diz que vai haver a transferência do lixão, e não é lixão, é política de resíduo sólido. Essa sensibilização do juiz para ver com os olhos críticos o que chega a ele, falta porque não há formação, não há obrigatoriedade do direito ambiental nas faculdades. Algumas faculdades têm como matéria eletiva, né? A doutora Cristiane é professora da Emerge, eu também sou atualmente coordenadora dessa matéria na formação. A gente luta muito para ter um pouquinho mais de tempo, quando na verdade é uma matéria super importante e que esbarra em processual civil, esbarra em administrativo, esbarra em penal, e aí é difícil. Então, realmente, aí é um problema de análise do caso concreto pelo juiz, pelo julgador. Então... Maravilha. Vamos abrir para a pergunta? Uma pergunta, então vamos lá.
o vice-presidente determinou, vamos acatar. Estava pensando já online, cabe isso aí. A minha questão toda é só a questão do microfone da transmissão. Bom, boa tarde. A minha questão toda é em cima dos catadores. Né? Nós já temos... Ele é uma tecnologia social que está dentro da lei. Certo? Concordo com você que acontece em vitimização. Trabalhamos numa linha de tornar as cooperativas como empresas. Criamos o primeiro PSA urbano do país, que é o Bolsa, claro. O nome é horrível, mas é um PSA urbano. Agora, eu sinto falta, às vezes, ter sua opinião sobre esse sentido. Na dimensão brasileira, a geração de escala por resíduo não te permite pensar que uma empresa vai ter interesse em fazer a captação de crédito seletivo no país inteiro. Então, eu tenho uma lógica que se eu fomentar o catador na cooperativa, vai fazer um serviço mais barato para mim do que uma empresa lá nos confins eu passo unidade de transbordo que posso fazer escala, que é isso daí comercializar. Como é que você vê isso? Certo? E eu sinto mais falta, no que eu já vi de termos e afins, da participação do catador nisso. Eu vi, por exemplo, em algum termo, um acordo sectorial comigo, tendo cota, os percentuais de cumprimento de cota só em capital. Isso é muito fácil. Só que não é o objetivo da lei. A questão é garantir a captação do país inteiro. Quer dizer, não seria mais fácil, talvez certos setores que ainda têm resistência com os catadores, fazer como algumas fábricas já estão capacitando e dando equipamento para eles, para fazer esse serviço aonde não é viável uma escala, ou mesmo vendo o custo deles hoje, chamando uma lógica de escala de comercialização, é mais barato do que o modelo que vem de fora, importado só a indústria? Eu concordo, mas acho que Só um pouquinho para mim. Eu concordo contigo, mas eu particularmente entendo que o acordo, ao ele prever essa estruturação, porque quando fala em capacitação das cooperativas, dentro do acordo setorial, é infraestrutura para valer mesmo, não é igual camiseta e boné. Não, é reforma, é piso, prensa. A gente acompanhou alguns programas, por exemplo, que foram investidos num pool de cooperativa, mais de 5 milhões de reais. Nosso programa é assim, não kit de equipamento básico. Não, exato. Não, e capacitação para virar negócio para valer mesmo. Eu acho que, na verdade, é um desafio que a gente tem que lidar com as cooperativas do Brasil. Os catadores, acho que é um elo desse processo. Eu acho que eles estão participando. Eu acho que o acordo setorial foi inteligente nesse processo de trazê-los e buscar valorizar. Mas eu acho que está no processo. Assim, nós precisamos começar. Eu acho que, em que pese ser poucos municípios serem nas capitais, ainda assim a gente enfrenta problema pra cacete. Porque agora você fica imaginando na hora que está lá em cima no Nordeste, sem o mercado consumidor do material reciclado. Vai para onde? Vai para aterro. Ainda se for, olha só, se ainda for para aterro, está ótimo, porque a probabilidade é ir para lixão. Mas aí entra o PSA. Mas eu particularmente, a política mineira eu acho que deu um avanço para isso. Eu particularmente tenho minhas dúvidas sobre a questão do PSA urbano, do papel deles, da cooperativa em si, versus o serviço. Eu acho que o que a gente assiste é que cada vez que há um suspiro na economia, a cooperativa vai embora. Você não acha catador para trabalhar, porque, lógico, não é a oportunidade de trabalho, é a falta dele. Né? Então, ele acaba migrando para as cooperativas. Então, eu acho que tem um processo, eu acho que é válido. Infelizmente, em alguns fóruns a gente sempre escuta. Eu tomo porrada direto, especialmente quando eu falo do tratamento térmico de resíduo, que particularmente eu não vejo que na legislação não há proibição. Minas enfrenta essa discussão e você, não, porque vai faltar lixo, porque vai faltar, umas discussões que nivela e acaba o debate. Eu acho que é um protagonismo geral, especialmente nós da sociedade. Você pensar que a gente não separa ainda? São Paulo tem 2% de reciclagem? É surreal. Boa tarde. Sobre o Rodrigo e o Fabrício, a gente tem vários fotos para conversar. Foi excelente a despeito das inclinações futebolísticas de ambos. Mas eu queria aproveitar o comentário da doutora Edmar. Primeiro, agradecer em nome dos diversos colegas não advogados que muito nos honraram em participar. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É importante que a gente faça eventos que não vão apenas discutir em casulo.
e, portanto, mesmo eu diria que os advogados têm até uma opinião convergente, mas mesmo nós, como somos uma associação eclética, nós temos, isso é bom, muitas opiniões, fruto das experiências particulares e próprias de cada um. E isso é positivo, né? A gente constrói o processo assim. Mas ouvir os diversos agentes participar dessa discussão conjunta, eu acho que isso é muito bacana, então muito obrigado. E eu disse que comentar das palestras brilhantes dos meus colegas eu comentaria em outro momento, mas eu queria falar sobre o que a colega comentou, e muito bem, fiquei feliz, como foi dito aqui, porque eu falo isso para meus colegas do MP, corporação civil pública é a coisa mais fácil do mundo, tem modelo, né? Você distribui modelo, os modelos aí das coordenadorias passam os modelos para as promotorias, e até os mais experientes dizem só, se eu não quero resolver um problema, a forma de resolver é outra população. Porque a autora disse muito bem, foi para o judiciário porque não resolveu. É porque é trabalho, né? Eu tenho colegas do MP com quem tratei diversas ações públicas que não conseguiram eliminar, não conseguiram nada, o processo durou muito tempo. No momento que pediu suspensão para poder negociar um eventual TAC, todo mundo foi lá dizer, não, mas você não pode fazer, mas não sei o que lá, dá trabalho, né? Negociar é um processo árduo, demora, enfim, preparação, a gente, o Ministério Público como judiciário, o judiciário que não deu, fez minha parte. Mas preocupa, em outros discursos, como a gente já ouviu, no sentido, se vem do Ministério Público, é o certo. Se vem do Ministério Público, é a proteção do ambiente, então você tem o lado do bem e do mal, como se a gente pudesse ter antagonismos absolutos em questões que são complexas. Então, a sugestão de ouvir... Oi? A sugestão de ouvir a outra parte, entender o contexto, é sempre muito salutar. E na maioria dos casos, a gente vê inquéritos civis que são conduzidos durante muitos anos e pede eliminar. Pô, mas se é tão urgente, não dá para ouvir outra parte, que eu ouvisse no processo do inquérito, se eu ouvisse durante o inquérito. Mas, enfim, para finalizar, eu queria agradecer os fotos que ficaram aqui até agora, a todos que vieram. O público saiu. Cadê a pergunta aqui? Oi? Ah, sim, pessoal do YouTube. Continua. Muito obrigado. Eu quero agradecer, publicamente, normalmente agradecer ontem, só que eu agradeci na ausência do Bruno, agradeço agora o trabalho, porque organizar um evento como esse dá muito trabalho, né? E todo mundo que participa da UBA faz pro bono, né? No objetivo de congregar as pessoas, de reunir as pessoas. Então, muito obrigado, Bruno. A UJ também saiu daqui, que aqui teve um papel importante aqui no Rio. Agradecer a todos que participaram, que vieram, aos palestrantes, aos membros. Nós teremos um próximo evento, ainda estamos decidindo se vai ser em Belo Horizonte, se vai ser em Brasília. Tentaremos fazer mais eventos, para que as discussões continuem desse jeito e participem. Se a gente perceber que em um ano nós já congregamos mais de 300 advogados públicos e privados no Brasil, como eu disse, de diversas experiências e anátema do direito ambiental, da advocacia ambiental. Então tem muita coisa para acontecer, participem, porque a UBA é de todo mundo. Muito obrigado a todos. Bom dia. Tem o sorteio e tem a foto, né? Quem ficou aqui até o final. Quais são os livros? Dois livros da Margarete. Como é que é o aniversário? Dá um mês aí. Sugere um mês. Junho. Quem faz aniversário em junho? Tem 3, tá bom. Dá um número de 1 a 31. Mas eu não vai, não vai. Não vai. 15. Quem faz junho, quais os dias? 22? É mais perto de 15. 22, então o mais próximo é 22. Não, eu meu que é 2 também. Mas não é mais próximo de 15, né? Desculpa. Não, outro mês.
Junho já foi. Outro mês. Outro mês, escolhe, por favor. Outubro. Outubro? Então, são 2 mulheres. Tá bom, eu bem escolhido. Ah, desculpa. Número 20. 20. 17. Ah, 17. 17? Então, levanta lá. Vamos tirar foto aqui para a posteridade, quem ficou, por favor, para publicar. É, isso mesmo. Fala, pessoal do YouTube. Galera, só isso aqui, ó. Não terminou.